E aí galera do Tecmundo, tudo beleza? Aqui é o Newton Kleina e essa é mais uma edição do quadro em que a gente conta a história da tecnologia, contando a trajetória de empresas, de produtos e de serviços que ou fizeram história ou estão aí até hoje. Dessa vez a gente vai falar da Xiaomi. A Xiaomi ela é a caçulinha desse quadro, ela tem poucos anos de vida, mas ela já faz muito barulho e tem muitos fãs, inclusive aqui no Brasil. Só que tem muita gente que não conhece a história dela, acha que ela é só uma cópia do iPhone, mas não é bem assim não. E a história dela que a gente vai conhecer agora. A Xiaomi foi fundada por 8 sócios nos arredores de Pequim, na China, em abril de 2010. Um deles é o primeiro e atual CEO, Lei Jun. Ele começou como engenheiro da Kingsoft, uma das empresas de software mais poderosas do país. Os outros parceiros incluem até ex-executivos de filiais de Google e Motorola na China. Mas você sabe o que significa Xiaomi? Em chinês, o nome é literalmente pequeno arroz. A palavra agrega várias espécies de cereais, mas a escolha do nome é bem mais profunda que isso. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa entre China e Japão, de 1937 a 1945, o líder Mao Tse-tung dizia que a China combatia usando Xiaomi e rifles. Além disso, no budismo existe o ditado de que um único grão de arroz é capaz de ser tão incrível quanto uma montanha. Esse alimento representa uma base sólida e força, e hoje é a presença certa na mesa de boa parte da população de lá. A marca Xiaomi quer ter uma base tão bem estabelecida e ser tão importante e essencial para as pessoas quanto esses cereais. O primeiro produto dela foi a MIUI, uma skin baseada no Android para ser usada por cima do sistema operacional da Google e que é atualizada até hoje. A primeira versão saiu em abril de 2010 e era baseada no Android 2.2, o Froio. Ela só tinha chinês como idioma, adicionando uma série de apps e extras. Aí vem a primeira das comparações dela com a Apple, porque essa interface já foi bastante comparada ao iOS. Já o primeiro hardware saiu em agosto de 2011. O Xiaomi Mi 1 foi o primeiro smartphone da China com chip dual-core e prometia boas especificações técnicas por um preço surpreendentemente baixo. Foram mais de 300 mil pedidos de pré-venda em menos de 2 dias. Nessa época, o público ainda via empresas chinesas com um pouquinho de desconfiança e até um certo preconceito. Dentro da China, a Xiaomi vendia demais, mas no Ocidente ela ainda tinha uma imagem de uma empresa pequena, meio familiar e com produtos que eram de baixa categoria. Os modelos Mi 2 e Mi 3 também foram um sucesso, e o Mi 4 foi chamado pela própria marca por algum tempo como o smartphone mais poderoso que ela já lançou. A empresa começa então a internacionalização em 2014, expandindo para Singapura e logo depois para outros países próximos, como a Índia. Nesse mesmo ano, ela compra o domínio mi.com pelo equivalente a 11,7 milhões de reais, a maior quantia já gasta na compra de um endereço online em toda a China. Isso ajuda a fortalecer a marca Mi no lugar de Xiaomi. Aí a empresa começa a diversificar a linha. Ela apresenta o Mi Pad, um tablet com tela de 7,9 polegadas e processador NVIDIA Tegra K1. Tem ainda o phablet Mi Note e uma versão ainda maior dele, que é a linha Mi Max. A segunda geração do Mi Max, que foi apresentada em maio de 2017, tem tela de 6,44 polegadas e uma bateria monstra de 5.300 mAh. Só que a linha que mais dá alegria para a empresa é a Redmi. Ela tem como diferencial os componentes mais baratos e um preço ainda mais agressivo. Em abril de 2015, ela bateu o recorde de celulares vendidos em um só dia numa plataforma online. Foram 2.112.010 dispositivos pelo site mi.com para comemorar o aniversário de 5 anos da empresa. E muita gente se pergunta com razão, como é que a Xiaomi faz para vender produtos tão baratos e ainda lucrar tanto? Bom, ela usa alguns modelos de negócio que são bem próprios dela e aí fazem com que os preços sejam tão baixos, que os produtos tenham qualidade e que ela consiga sobreviver no mercado. Para começar, a fabricação dos aparelhos é feita com várias parceiras locais, que também já fazem componentes para gigantes como Apple e Sony. Ela também usa o menor espaço físico possível, preferindo lojas online e promoções no próprio site. E ela controla muito bem o estoque, vendendo de forma relâmpago e com ótimo marketing, só quando ela sabe que vai esgotar. Isso fez ela construir uma legião de fãs, os chamados Mi Fãs, que são pessoas que de forma voluntária consomem e promovem a marca, especialmente na internet. A cor laranja da logo virou marca registrada. E você sabia que um dos maiores responsáveis pela expansão global da Xiaomi é um brasileiro? Hugo Barra nasceu em Belo Horizonte e entrou para a Google em 2008, se destacando na equipe do Android. Ele foi contratado como vice-presidente do setor internacional em 2013 e era um dos principais rostos da Xiaomi em conferências e redes sociais. Mas olha, a gente precisa tocar aqui num assunto que é meio delicado, né?
Por muitos e muitos anos, a Xiaomi foi acusada de ser uma cópia da Apple, de lançar uma versão do iPhone com baixa qualidade, menor preço e Android. Mas será que é isso mesmo? Contra alguns fatos, não há argumentos. A MIUI 6 foi especificamente acusada de ser uma cópia do iOS 7. O Mi Pad tem as mesmas cores do iPhone 5C e o mini roteador da Xiaomi é igualzinho ao Magic Trackpad e por aí vai. O CEO até já se vestiu igual ao Steve Jobs, com calça jeans azul e agasalho preto. Essa parte é mais uma homenagem, né? É verdade, mas só aumenta a desconfiança de toda a comunidade. Outra polêmica em que a empresa se meteu foi por causa de privacidade. Em 2014, especialistas em segurança notaram que a Xiaomi guardava dados de tráfego dos usuários em servidores dentro da China. Isso não era feito só sem a permissão do usuário, mas também ficava num local perigoso, já que o país tem forte controle do governo sobre os dados hospedados e pode ser alvo de hackers. Meses depois da denúncia, ela transferiu as informações e os servidores de internet para os Estados Unidos e para Singapura, o que também melhorou a velocidade de resposta dos serviços. Atualmente, a empresa também é forte no segmento de internet das coisas e de saúde, lançando vários produtos de fabricação própria. Tem aspirador, roteador, drones, televisores, uma Action Cam, um scooter elétrico e até uma panela para esquentar arroz. A maioria deles só chega por aqui via importação ou por terceirizadas e o preço dificilmente é competitivo. Em 5 anos, olha, só 5 anos, a Xiaomi conseguiu um valor de mercado de 45 bilhões de dólares e uma base de usuários de 160 milhões de pessoas. Com esse portfólio tão variado, ela logo conquistou a simpatia de um público que é bem exigente, né? Que é o brasileiro. E em 2015, para a alegria geral da nação, ela desembarcou aqui no país. Em uma conferência lotada, ela apresentou o smartphone Redmi 2, vendido por R$ 499. Ela também vendeu o Redmi 2 Pro e 2 acessórios por aqui, a pulseira inteligente Mi Band e a bateria extra Mi Power Bank. Só que aí tudo começou a dar errado. Para começar, as regras de fabricação e tributação de eletrônicos mudaram no meio do processo e não eram nada boas para a Xiaomi. Além disso, o próprio marketing dela não foi muito bem recebido pelo público geral, só por quem já conhecia a marca da internet. O público queria mais do que só o Redmi 2 e outros modelos não chegaram. O que veio para cá ainda concorreu contra o Moto G2, que era líder absoluto no mercado brasileiro e superior em hardware. Em maio de 2016, ela desistiu oficialmente de trazer smartphones para o país. O site nacional ainda está no ar, mas só para contato de assistência técnica. Em outubro de 2016, a Xiaomi apresenta um dos smartphones mais surpreendentes daquele ano. É o Mi Mix, que tem uma tela que ocupa praticamente toda a parte frontal do aparelho, corpo elegante de cerâmica e especificações top de linha. Esse estilo foi adotado por várias rivais em 2017, e o estoque online inicial do Mi Mix acabou em nada menos que 10 segundos. Em janeiro de 2017, Hugo Barra deixa a vice-presidência da Xiaomi e vai para o Facebook trabalhar com realidade virtual. Essa saída foi uma perda muito grande para a imagem ocidental da empresa, que perdia a grande figura das conferências de apresentação, e para o público brasileiro específico, que perdia uma conexão com a marca. Mas ainda é possível comprar produtos da Xiaomi em sites como a GearBest via importação, e o baixo preço ainda compensa em alguns casos e para quem quer dar uma chance para uma marca diferente. Além dos smartphones, ela também está cada vez mais competitiva com notebooks e principalmente TVs. Com certeza, a Xiaomi ainda está longe de ter mostrado todo o potencial e vem muita coisa de qualidade por aí nos próximos anos. A Xiaomi é hoje uma das principais marcas de toda a China e ela faz com que gigantes como Motorola, Samsung, LG e por aí vai tenham que suar para venderem muito bem na China e nos países vizinhos ali do Oriente. Ela também foi uma das primeiras empresas que mostrou que a China tinha muito a oferecer da China para todo o resto do mundo, e marcas como a OnePlus e a Oppo seguiram esse caminho e continuam fazendo bonito no mercado. Se você quer conhecer a história de mais produtos e serviços como esse, assine o nosso canal para mais novidades, deixe a sua sugestão aqui nos comentários, dá o joinha aqui nesse vídeo e até a próxima!